Meus irmãos, o que eu quero falar com vocês essa noite, pela graça de Deus, e podermos estudarmos mais um pouco, fundamentarmos na palavra um pouco mais, é a compreensão de que Jesus Cristo é o nosso fundamento. O alicerce da vida daquelas pessoas, ou das pessoas que são salvas em Jesus Cristo, automaticamente o fundamento, o alicerce da vida dessas pessoas é Jesus. A minha preocupação, o meu pensamento, o meu entendimento, aquilo que eu tenho raciocinado, é sobre, a partir do fundamento que é Jesus, a partir do alicerce que é Jesus, que tipo de construção nós estamos construindo sobre ele? Que tipo de vida nós temos, ou que tipo de construção a nossa vida revela a Jesus? A gente sabe que na construção civil, quando uma casa aparece com paredes rachadas, ou com o tempo ela vai se deteriorando, normalmente sabe-se que houve alguma coisa no alicerce, no fundamento da casa. Diferente de Jesus, o fundamento que é feito por mãos humanas, ele já começa de forma falha, porque foi o homem que fez. Mas Jesus, ele é o fundamento perfeito, é o fundamento que não tem erro, é o fundamento que não tem o que corrigir, ele é o fundamento que dá certo, que está certo, e não há outro. E ai daquele que tentar substituir o fundamento que é Jesus. O fundamento da sociedade, de maneira geral, ele é pautado sobre a palavra, quer queira ou quer não. Os grupos que tentam desconstruir isso não conseguirão, porque a base da sociedade, de maneira geral, é construída sobre a palavra. Eu vou te dar um exemplo simples para provar que a nossa sociedade, ela é pautada sobre a palavra de Deus. Quem que acha que mentir é errado? Todos nós, né? Eu espero que todos nós achemos que mentir é errado e pecado. O único livro na terra que diz que mentir é errado é a Bíblia. Existem algumas coisas que nós temos como padrões morais da sociedade, que por mais que as pessoas queiram admitir que não é pautado na palavra de Deus e no firme fundamento que é Jesus. Devemos entender que quando a nossa construção da vida há uma rachadura, há uma quebra, há um telhado que caiu, há algum erro, devemos compreender que o erro não está no alicerce de Jesus, mas está provavelmente em nós, responsáveis por manter o fundamento, por manter a construção de forma limpa, de forma organizada, de forma boa. E nós temos cristãos que muitas vezes se frustram com a caminhada cristã porque escorregaram, porque racharam, porque caíram e colocam a responsabilidade sobre Jesus, quando a responsabilidade é sobre essa pessoa que não teve a capacidade de manter a sua casa organizada e arrumada. Agora o que eu penso é, qual é a construção que nós estamos desenvolvendo sobre o fundamento perfeito? A gente vai ver que a superestrutura que é construída, ela deve ser de maneira igual à infraestrutura, ou no mínimo com o objetivo de se tornar parecido. Pense comigo, uma infraestrutura, um alicerce de um prédio de 100 andares, mas na verdade sobre esse alicerce é construído somente uma kitnet. Nada contra a kitnet, mas vocês vão ver que não tem lógica uma kitnet construída sobre um fundamento de um prédio de 100 andares. Assim, a nossa vida cristã, quando construída sobre o fundamento de Jesus, é incompatível nós termos uma construção que identifica-se com o alicerce. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Sobre o tipo de construção que nós estamos construindo durante a nossa caminhada cristã. E eu peço que você abra comigo na Bíblia, no livro de 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 11. 1 Coríntios capítulo 3, com todo respeito e pedido, se você pudesse colocar de pé, eu te agradeço. E você está livre para não querer aceitar o meu pedido.
Tá bom? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 diz assim: pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Amém? Podeis assentar. Teoricamente, o texto lido, ele foi escrito para pessoas salvas. Ponto. Vamos ver que aqueles que construíram tiveram sua construção em ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, são salvos. Todavia, aqueles que tiveram uma construção diferente, esses receberão galardão. Os tais que não fizeram isso serão salvos, mas pelo fogo. O que nós estamos falando aqui é sobre o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo ocorrerá logo após o arrebatamento. Ele também pode ser chamado de o julgamento da igreja. Só participará desse julgamento, desse tribunal, aqueles que forem levados, arrebatados em Cristo Jesus. Assim, eu entendo que o texto, apesar de ser lido e ser escrito somente para os salvos, aqueles que estão afastados, eu te digo, ainda dá tempo. E aqueles que não confessaram que Jesus é o seu Senhor e Salvador da sua vida, eu te digo, ainda dá tempo você vir com a gente. Na Bíblia fala sobre 3 julgamentos. O primeiro, o julgamento de Cristo, o tribunal de Cristo, o julgamento da igreja. O segundo é o julgamento das nações. E o terceiro é o juízo final, que acontecerá no reino milenial, na implantação do chamado estado eterno. Mas o meu propósito essa noite é falar somente sobre o tribunal de Cristo. Julgamento esse que todos os crentes, de maneira arrebatadora e com corpo incorruptível, irão se encontrar e serem apresentados perante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz: porque importa que todos nós comparecermos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Eu gosto do que Paulo fala aqui, porque ele quebra o argumento de alguns que falam que apenas será julgado os nossos sentimentos, a nossa alma e o nosso espírito. E Paulo vai dizer que nós seremos julgados pelo bem ou pelo mal que fizemos com o nosso corpo. Então aqui eu já te digo que aquilo que você faz com o seu corpo, aquilo que você planeja com o seu corpo, para onde você vai com o seu corpo, aquilo que você projeta com o seu corpo, também será julgado pelo bem ou pelo mal que você fez com ele. O julgamento acontecerá, e não vou entrar no detalhe de quando será, mas teoricamente ocorrerá após o arrebatamento. Não sei exatamente determinar o tempo, ninguém pode, só Deus sabe o tempo que ele virá. Mas durante o julgamento, o nosso juiz, aquele que irá julgar o nosso bem ou o nosso mal, é o próprio Cristo. Cristo esse que é amor, Cristo esse que é perfeito, mas Cristo esse que também é justo e sabe o que nós fizemos. Interessante que Paulo fala que nossas construções são de ouro, de prata, de pedras preciosas, são de madeira, são de feno, são de palha. Alguns aqui podem até fingir que está construindo ouro, outros podem fingir que está construindo prata, pedras preciosas, mas Jesus, o crivo perfeito, ele vai saber que tipo de construção cada um de nós estamos construindo perante ele. Interessante que a precisão do julgamento, ela vai passar pelo crivo de Jesus. Jesus, ele vai julgar cada um. Eu fico brincando
brincando com todo o respeito, é que haverá um momento em que vai abrir o PowerPoint do céu, e tudo que nós fizemos, tudo que nós fizermos e tudo que nós tivermos feito será julgado em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo que isso é bom, eu te digo, o que é que você vai apresentar perante o Senhor nesse tribunal? A minha preocupação é de alguns que estão acostumados com a vida cristã, se tornou mais uma ramificação da sua vida, se tornou mais um braço daquilo que você faz. Eu sou crente, eu sou profissional, eu sou pai, eu sou mãe. Se tornar crente para alguns está se tornando cotidiano. E a minha preocupação é o que nós estamos fazendo com a nossa vida cristã aqui na terra, porque nós representamos o reino de Deus aqui. A Bíblia diz que nós devemos, pelo brilho da glória de Deus, o mundo reconhecerá que Ele nos ama. Assim eu entendo que a nossa construção revela que tipo de vida nós temos e que tipo de revelação de Deus nós estamos revelando ao mundo. Agora, trazendo ao nosso cenário atual, eu tenho preocupação como igreja. Tenho preocupação como igreja no sentido de como é que seremos vistos se determinado candidato A foi eleito. Tá, tudo bem. E se candidato B foi eleito, como é que a igreja será vista? A igreja será bem recebida? A igreja será escutada? Porque existem muitos cristãos defendendo uma pauta de A ou de B, não vou entrar no mérito da questão, em que estão se distorcendo os princípios, os valores cristãos, mas na verdade defendendo a bandeira ideológica ou política. Devemos entender que tudo aquilo que for manipulado não provém da palavra, não provém do evangelho, não provém do reino. Não importa para que lado você está determinando, se a palavra ela é manipulada, não provém do reino. Apesar de sermos cidadãos terrenos e iremos colocar em prática dia 30, antes nós somos cidadãos do céu. Antes de defender uma bandeira, defenda a bandeira do reino. Eu não vou entrar no mérito, mas já entrando, não está nem aqui. Mas a minha preocupação é que nós estamos, e eu vou discorrer ao longo da pregação, é que nós estamos defendendo mais um ser humano do que a Deus. Nós estamos dizendo que defendemos a Deus em qualquer liberdade que cada um opine, porque os dois lados dizem que defendem a Deus, mas no fim é cada um defendendo o seu. É cada um pensando no seu. E deixa eu te dizer, a Bíblia não fala para você pensar no seu, a Bíblia fala para você pensar no outro. A Bíblia fala para você pregar o evangelho, o reino, apresentar as boas novas. Então, se você quer ser um cidadão terreno bom e ideal, primeiro seja um cidadão do céu bom e ideal. Mas vamos seguir. Glória a Deus. Paulo aqui em Corinto, ele está discursando de forma direta sobre a responsabilidade aos pregadores, aqueles que exercem o ministério. Mas no meio do discurso dele, ele abrange agora e fala para toda a igreja. Por quê? Porque além dos pregadores, Paulo entende e explica que o firme fundamento de Jesus Cristo é o fundamento de todos, não somente daqueles que pregam. A responsabilidade de estar sobre o fundamento de Jesus não é só minha, não é só dos pastores, mas também é nossa de forma conjunta. Nós, quando temos o fundamento em Jesus Cristo, nós nos tornamos um só corpo, uma só igreja, uma só noiva. Jesus, ele é o noivo de uma noiva só, de uma igreja só, a sua igreja aqui na terra. Devemos entender que Paulo diz que não há outro fundamento, por mais que tentem colocar, mas ai daquele que tente colocar outro fundamento que não é Jesus. Aqui eu falo para vocês algo que eu falei no GV um dia desse: pelo amor de Deus, vamos estudar a palavra. Sabe por quê? Não fiquem presos somente ao que a gente fala aqui, porque talvez, não sei, em outras igrejas, em outros púlpitos, outras pregações que você escute na internet,
Outros reels, cortes que vocês escutem no Instagram podem estar ensinando coisas que não são da Bíblia, e só vai entender e saber disso quem tem a estrutura de estudar a palavra de Deus. Não se tornem repetidores da doutrina, mas se tornem pessoas estudiosas da doutrina e que vivem e colocam em prática. Eu quero que essa igreja, agora de maneira limitada, nossa igreja Cristianismo Sem Fronteiras, se sinta confortável em, se eu errar aqui de alguma maneira, você se sinta confortável, pastorzão, aqui você deu uma errada, a Bíblia não fala isso, você entendeu errado. Ô pastor, eu estou com dúvida, me explica aqui. Eu quero que sejamos uma igreja pautada na palavra, que estude na palavra, fundamentada na palavra, que entenda que se alguém falar algo errado, você diz assim, é anátema, não vem da Bíblia não. Eu quero que sejamos uma igreja que não seja manipulada pelas redes sociais, porque estamos vivendo em uma sociedade totalmente manipulada por vídeo de 60 segundos. Nós temos uma opinião, mas basta rolar o feed e nossa opinião muda. Basta alguém dizer uma coisa que nós mudamos aquilo que entendemos que era verdade. E o que Paulo está dizendo é que o nosso fundamento é Jesus e somente Ele. Se alguém tenta dividir o fundamento em sua vida, joga fora, porque não é de Deus e não provém dele. O fundamento da minha vida e da sua vida se tem um nome, Jesus Cristo. Paulo vai nos ensinar que se a fundação que Deus estabeleceu é uma revelação em Jesus Cristo, então o edifício deve refletir a sua infraestrutura. Aquilo que nós construímos deve refletir o que nós temos abaixo de nós nos sustentando. Nós não vemos o fundamento de qualquer prédio, nós não enxergamos, mas nós sabemos que ele permanece em pé pela qualidade sobre o qual ele está construído. Assim, ele reflete a perfeição do seu alicerce. Eu e você devemos refletir a perfeição na construção, o nosso fundamento que é Jesus. Paulo vai nos ensinar. E Paulo usa a comparação, a metáfora. Paulo usa 6 materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ele faz em ordem decrescente do mais importante ao menos importante. Os templos de antigamente eram construídos de mármore, ouro, pedras preciosas. As casas, não vou dizer antigamente, que se a gente for no interior da Bahia, tem muita casa que é construída de barro ainda. Isso é importante para os adolescentes que acham que não tem gente que só mora de alvenaria, mas tem muita gente morando de barro ainda. É só ir para o interiorzinho, daqui a 100 quilômetros você já vai encontrar isso. Lá no nosso campo missionário você já encontra isso. Nós vamos ver que Paulo usa essa metáfora para comparar e fazer uma distinção das vidas cristãs. Existem aqueles que colocam em prática a palavra, que entendem o propósito de Deus para a nossa vida, e dessa maneira constroem uma vida de ouro, de prata, de pedras preciosas. Mas também Paulo vai mostrar aqueles que são cristãos, é verdade, mas tem uma vida que reflete madeira, reflete feno, reflete palha. E eu quero falar com o primeiro ponto com você, é sobre o ouro. Os edifícios ou as edificações que refletem o ouro. O ouro simboliza na Bíblia aquilo que procede de Deus, aquilo que vem de Deus, as coisas que são divinas. Podemos comparar o ouro às obras que os crentes fizeram e fazem para a glorificação de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A compreensão daqueles que têm Jesus como seu fundamento e colocam de forma completa em prática, edificam para si ou para Deus uma edificação que reflete a glória dele. Pessoas que fazem isso entendem que quer comais ou quer bebais, façamos para a glória de Deus. Isso aqui é interessante porque
se fizéssemos tudo para a glória de Deus, deixaríamos de fazer um monte de coisa, ou passaríamos a fazer muito mais. Eu não estou dizendo para você que é fácil fazer isso. É tanto que o ouro daqui da sequência é o mais precioso. Talvez seja a edificação mais desgastante em termos humanos, mas é aquele que faz tudo para a glória de Deus. Eu quero que você pense aí, dentro da sua caixa, tudo o que você faz é para a glória de Deus? Tudo o que você fala, tudo o que você planeja, tudo o que você sonha, tudo o que você comete, é para a glória dele? Um dia um jovem me perguntou se determinada coisa era pecado ou não. Eu falei: fulano, tecnicamente, teoricamente, diretamente na Bíblia não fala sobre isso. Mas assim, você sente no seu coração que você glorifica a Deus fazendo isso? Não faça. Paulo diz que aquilo que você come, se faz o teu irmão pecar, não coma. Paulo não está dizendo que o que você come é pecado. Paulo está dizendo que aquilo que você faz na frente de quem não tem maturidade espiritual para compreender, faz ele pecar, não coma. Portanto, mesmo que não seja pecado, você faz para a glorificação do Senhor, ou você deixa de fazer para a glorificação dele. Isso aqui estabelece na vida cristã uma meta ou uma régua muito distinta. Eu quero que nós tenhamos a compreensão que no nosso dia a dia nós tenhamos a capacidade de compreender que certas atitudes nossas não deveriam ser feitas porque não glorifica a Deus. Eu quero que não hoje à noite, enquanto estivermos aqui, eu quero que coloquemos em prática quando sairmos do portão. Eu quero que as pessoas que vejam você, que nos vejam em nós uma régua em que, poxa, eu quero ser parecido com ele, eu quero ser parecido com ela, porque, não sei, ele reflete uma paz, ele reflete uma alegria, ele reflete algo que eu não sei o que é, eu não entendo. É simples. A igreja é um lugar de paz para o mundo. No mundo, a igreja é um lugar de paz. A igreja guerreia contra as potestades, contra os demônios, saqueia o inferno. Mas no mundo a igreja é um lugar de paz, de equilíbrio, em que reflete aquilo que nós vivemos sobre o nosso fundamento. Se as pessoas olharem para a gente e não ver paz, nós não estamos refletindo o fundamento que é Cristo. Se as pessoas do mundo julgarem que aquilo que ele fez, todo mundo já escutou isso, um crente fazendo isso, por mais chato que seja ouvir essa frase, um crente fazendo isso, às vezes tem razão. Mentir para um mundano é uma coisa comum, para o cristão não deveria ser. Roubar para um mundano deve ser comum, mas para o cristão não deveria ser. Mudar os números para o mundano é comum, mas para o cristão não deveria ser. Trair no mundo é comum, mas para o cristão não deveria ser. Só que nós estamos fazendo o quê? Invertendo. Tem muito mundano fazendo papel de crente e muito crente fazendo papel de mundano, porque não entende que o fundamento é Cristo. Hoje é culto de doutrina. Devemos compreender que a mão que levanta a mão para o céu no culto pode ser a mesma mão que faz uma atrocidade lá fora. Eu vou fazer uma pergunta que para mim hoje à tarde foi uma pergunta chata. É uma pergunta literal, tá bom? A mão que aplaude, a mão que oferta no culto, pode matar alguém lá fora? Depois do culto? Não? Eu não estou falando de poder no sentido de poder fazer, mas estou dizendo de pode acontecer isso? A mão que cultuou agora pode fazer uma atrocidade lá fora e matar alguém? Pode, né? Gênesis 4. Caim ofertou
Abel ofertou. Isso é o que? Contexto de culto. O que é que aconteceu logo depois? Caim matou Abel. A gente não pode se enganar e edificar uma edificação dentro da igreja. Dentro da igreja tem muita gente que levanta a mão para o céu, mas se comporta como Caim lá fora. A edificação não deve ser refletida entre a gente, mas a edificação deve ser refletida para lá fora, lá fora. O nosso fundamento é Jesus, não é ser cantado aqui dentro, mas é ser cantado lá fora. O glória a Deus, aleluia, de forma conjunta como igreja é aqui, mas você de forma individual deve viver o reino e ser igreja lá fora. Devemos compreender que a nossa edificação, daqueles que edificam uma construção baseada em ouro, glorificam a Deus em tudo. João capítulo 3, versículo 21 vai dizer: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque foram feitas em Deus. A verdade e a luz, elas caminham de forma lado a lado, são parceiras. Não tem como eu praticar a verdade e estar escondido na escuridão, e não tem como eu praticar o pecado sendo refletido pela luz. Não tem como. Aqueles que praticam a verdade aproximam-se da luz. Por quê? Porque foram feitas em Deus. Agora eu pergunto: a tua vida, você pode dizer que ela é iluminada o dia inteiro pela luz de Cristo? As nossas obras estão sendo manifestadas de forma que todos vejam para a glória de Deus? Os nossos atos refletem a verdade ou refletem mentira? O que é que nosso estilo de vida está refletindo? O que é que a nossa edificação sobre o fundamento que é Cristo está refletindo? Verdade ou mentira? Por mais que a vida seja mais difícil pela verdade, é mais fácil ser difícil na terra e ir para o céu do que ser fácil na terra e ir para o inferno. Porque Tiago 4,14 vai dizer que a vida é como um sopro, é como uma neblina que logo aparece e logo se vai. Por mais longa que seja a sua vida e dificultosa, que seja pautada na verdade, porque dessa maneira estaremos nos aproximando da luz, Jesus. Vamos seguir? As nossas obras não glorificam o nosso nome, mas devem glorificar o nome de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 16 diz assim: olha só que interessante: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A nossa vida, a nossa luz deve brilhar para os homens. As nossas obras devem alcançar os homens, mas não para a nossa glorificação, mas para a glorificação do Senhor que está nos céus. Quantos homens e mulheres, seres humanos nós conhecemos que fazem algo, inclusive dentro da igreja, mas para o benefício próprio, para dizer que fui eu que fiz, para dizer que fui eu que coloquei a mão na massa, para dizer que o meu nome apareceu na telinha ali de pessoas responsáveis, em vez de dizer assim: fiz porque é para Deus. Tem certas coisas, meus irmãos, que são fáceis, é a gente que dificulta as coisas. Se a gente ficasse se preocupando mais em glorificar a Deus e não uns com os outros, o mundo seria muito mais fácil, não concorda? Se não fosse uma briga de ego, em que eu fiz e você não, você fez e eu não, eu preciso passar de você, e todos nós de forma conjunta glorificássemos a Deus em tudo que nós fizermos, como é que o mundo vai parar a igreja? Sabe o que é que acontece em nosso meio? Agora eu digo em nosso meio, não nessa igreja, mas de maneira geral. É igrejas competindo com outras porque acham que as obras são para a glorificação própria, mas não é, é para Deus. Igrejas estão se unindo a cada 4 anos para assistir o jogo da Copa,
ou para votar em um candidato. Mas vamos ser sinceros, a igreja está se unindo para evangelizar aqui na Queimadinha do lado. Aqui na Queimadinha do lado. Nós estamos indo para... Nós compreendemos como igreja o conceito de missões, da igreja se unir, a igreja de Cristo se unir para ganhar almas para o reino. Se a igreja entendesse o objetivo dela na terra, certas discussões nem existiriam. O problema não está no mundo, talvez o problema está na igreja que não identifica o seu próprio propósito. Agora eu pergunto, qual é o meu e qual é o seu propósito na terra? É competir uns com os outros ou uns com os outros trabalharmos para a glorificação de Deus? A mensagem está tomando outro rumo. Mas vamos lá. Prata. Edificações que são construídas com a prata. Prata, ela revela a redenção. No Antigo Testamento, os filhos de Israel, a redenção dos filhos de Israel era paga em prata. É só ler o Êxodo 30 e Levítico capítulo 5. A prata era usada para pagar os filhos de Israel. Mas no Novo Testamento simboliza a redenção feita por Cristo Jesus na cruz. As obras simbolizam, nesse caso, aquelas que são movidas pela fé em Jesus Cristo. As edificações que são levantadas e construídas com prata refletem e são construídas para a fé, pela graça, movidas de fé em Cristo Jesus e em sua redenção na cruz do Calvário. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Mas, Paulo diz, por que eu estou corrigindo? Porque não vai dizer, ele já disse, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10 diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, ou não foi em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo, ele está fazendo uma revisão da sua vida, de quando ele era estudante em Jerusalém, para perseguidor da igreja e se tornou apóstolo de Cristo. Paulo, ele está exclamando de forma clara de que aquilo que ele se tornou, de aquilo que ele é, aquilo que ele escreve, as suas obras, a sua missão é pela graça de Deus. Por mais que ele tenha feito, é pela graça de Deus. Ele vai dizer, ele diz em Gálatas capítulo 1, versículo 15: quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Paulo indica que desde antes do seu nascimento a graça já estava operando na vida dele. Aqui nós aprendemos que desde antes de nascermos a graça nos concedeu a misericórdia de nascermos. Se nós fomos concebidos, foi pela graça. Se nós estamos aqui, é pela graça. Se nós glorificamos, é pela graça. Se nós viemos para a igreja, é pela graça. Se nós trabalhamos, é pela graça. Se nós somos pais, se nós somos filhos, se nós somos trabalhadores, se nós estamos vivos, se nós respiramos, se nós glorificamos, é pela graça de Deus. Paulo se tornar apóstolo também foi pela graça. Efésios capítulo 3, 7 e 8 diz: do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O chamado de Paulo é pela graça, o meu e o seu chamado é pela graça. O privilégio de pregar o evangelho do reino é pela graça. Eu não sei te explicar literalmente o que é graça, mas eu sei, se nós estamos aqui, é porque a graça de Deus permite que estejamos. Pessoas
que vivem pela graça, que têm a sua edificação, a sua construção de vida cristã, refletindo a redenção, refletindo a graça, refletindo a fé, entende o que Paulo entendeu. Paulo não fala, no capítulo 15, versículo 10, sou quem sou. Paulo fala, sou o que sou, pela graça de Deus. Paulo, ele não se coloca como ser humano, mas Paulo se coloca como instrumento de Deus na terra. Aqueles que entendem e edificam a sua vida pela graça, entendem que não é quem somos, não é o nosso sobrenome, mas o nosso papel é sermos testemunhas do Senhor na terra, e isso é para todos. Paulo não faz distinção de quem é ministro e de quem não é, de quem canta e de quem não canta. Paulo diz que não é quem é, mas Senhor, em tuas mãos o que eu sou, que é instrumento teu, é pela graça. Paulo não está se importando com o gabarito dele. Paulo está se importando com aquilo que ele é em Deus. Eu te digo, você se importa mais com quem você é ou com o que você faz por Deus na terra? Vamos seguir. Paulo, ele pronuncia essa declaração de gratidão a Deus porque ele entendeu a graça. Quando ele fala que a graça não foi em vão, ou não foi em vão, a palavra aqui é kenos, que significa sem efeito, infrutífero, sem alcançar o alvo. Paulo está dizendo que a graça de Deus sobre a vida dele não foi em vão. Por quê? Porque ele recebeu a graça e frutificou por ela. Paulo entende que aquilo que ele faz, que aquilo que ele prega, que para onde ele vai em sua jornada, que as cartas que ele escreveu, que a sabedoria que ele teve, tudo isso em seu ministério é pela graça. As almas que ele ganhou é pela graça. As pregações que ele pregou é pela graça. A vida que ele teve em Deus foi pela graça de Deus. Eu e você precisamos entender que tudo é pela graça. Agora eu te digo, Paulo diz que a graça sobre a vida dele não foi em vão, porque ela foi frutífera. Ela frutificou, ela gerou resultados. A graça de Deus em nossa vida está sendo frutífera ou não? Quais são os frutos da graça de Deus em sua vida? Porque a diferença de não ser em vão é ser em vão. Nós estamos frutificando pela graça de Deus? Estão sendo gerados frutos em nossas vidas e através dela, para a graça de Deus, pela glória de Deus? Porque senão, teoricamente, está sendo em vão. E quem determina se é em vão ou não somos nós, aqueles que entendem e edificam uma construção sobre o fundamento que é Cristo. Como eu disse no início, aqueles que edificam uma construção que reflete o alicerce, ou aqueles que constroem algo que é totalmente diferente do alicerce. Eu quero que você pense comigo. Eu quero que você reflita sobre a sua vida. Eu quero que você reflita sobre os seus frutos, ou a falta deles. Porque assim, pode ser que quem está do teu lado seja teu companheiro, tua companheira, teu pai, teu filho, teu colega, alguém íntimo teu. E talvez você até de alguma forma consiga disfarçar que você é frutífero. Mas como lemos lá em capítulo 3 de 1 Coríntios, o fogo vai revelar tudo. A nossa ansiedade não deve ser para hoje, mas o nosso descanso deve ser que o fogo revelará os frutos ou a falta deles em nossa vida, para a graça de Deus. Pedras preciosas. As pedras preciosas são símbolos que revelam o Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo, aquele que é o melhor amigo de Jesus, aquele que Jesus mandou para adornar a noiva
enquanto ele preparasse as bodas do cordeiro. O amigo do noivo no Antigo Testamento era aquele que o noivo não poderia visitar a noiva, mas o amigo do noivo vinha com pedras preciosas para adorná-la, para que o noivo visse ela no dia do casamento, adornada, bela, refletindo aquilo que o noivo quer para a noiva. Nesse caso, aquele que adorna a igreja com os seus dons espirituais é o Espírito Santo. O Espírito Santo veio para adornar a igreja, veio para adornar cada um de nós. A Bíblia diz que nós somos casa, templo, morada de quem? Do Espírito Santo. Portanto, de certa maneira, nós refletimos pedras preciosas, nós refletimos a glória de Deus através do Espírito Santo. João capítulo 17, versículo 22 e 23. Eu gosto desse texto aqui, porque Jesus bate na igreja de forma bela, linda e amorosa. João capítulo 17 diz assim, 22 e 23: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Quando os crentes estão em Cristo, Cristo está nos crentes. Não existe crente sem Jesus, não existe cristão sem Cristo, não existe vida cristã sem Jesus, não existe vida cristã que não reflete aquele que nos salvou. Por quê? Porque somos um nele, assim como ele é um com o Pai. A glória de Jesus dada aos crentes significa que nós, através do Espírito Santo habitando em nós, nos tornamos um com ele. Nós, seres humanos, de maneira sozinha, não somos um com o Pai. Nós não somos um com Cristo. Por quê? Porque só é um nele aqueles que têm o Espírito Santo habitando e adornando a vida. Portanto, aqueles que têm o Espírito Santo habitando em si refletem a glória de Jesus, refletem que somos um com Deus, um com o Filho, e o Filho é um com o Pai. Só que, se nós somos um, automaticamente nós somos o quê? Co-participantes do reino. Nós somos co-herdeiros com Cristo. As riquezas do céu, as bênçãos do céu, as regras e lei do céu também competem a nós. Quando a igreja entende isso, ela vive amor, justiça, perdão, sabedoria, paciência, longanimidade. Ela vive certas coisas que nós, alguns de nós, não estamos vivendo. Se nós temos o Espírito Santo habitando em nós e nós somos um com o Filho, nós devemos refletir o perdão. Perdoar aquele que nos tem ofendido. Nós devemos refletir o amor, amar quem nos odeia, interceder e orar por aqueles que não gostam de nós, ter sabedoria nas palavras proferidas, sabedoria no modo de viver, sabedoria no modo de andar, sabedoria no modo de vestir, sabedoria no modo de refletir o seu fundamento.
nós de fato estamos sendo um com Cristo? Porque não é suficiente ou impossível ser um com Cristo na igreja, e como eu falei, não ser um com Ele lá fora. O fogo julgará não é somente a nossa vida na igreja, mas a nossa vida de maneira geral, aquilo que nós refletimos em nossa vida cristã, com o fundamento que é Jesus. O interessante é que Jesus fala assim: Pai, eles são um em mim, como eu sou um contigo. Esse é o objetivo e o propósito principal das coisas. Só que Jesus, ele estabelece um propósito adicional. Qual é? A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Olha que interessante. Se nós entendemos, se a igreja entende que ela é um em Cristo, todos nós devemos ser um com o outro. Entre eu e você somos um, somos irmãos. Pelo amor de Deus, nós estamos vivendo uma vida de unidade com nossos irmãos? Porque claramente a gente vê irmãos brigando por motivos fúteis, terrenos, passageiros, pecaminosos, que não vale a pena, em vez de serem um em Cristo. Não, eu sou crente, hipócrita. É um com Deus, é um com Cristo, mas não consegue ser um com quem não está do teu lado. Como eu posso amar a Deus a quem não vejo, se não amo ao irmão a quem vejo? Como eu posso ser um com Jesus Cristo, se eu não sou um com meu irmão, com meu familiar, com meu colega de trabalho, com meu esposo, com minha esposa, com os meus filhos? Eu não sei se eu posso falar isso aqui não. Tem muita gente querendo ser um com amante, em vez de ser com esposa ou com esposo. Tem muita gente querendo ser um com pornografia, com vícios, com aposta, em vez de ser um com a sua família. Gente, eu não entendo ser um com Cristo e vivermos como mundanos. E não cabe a mim viver a sua vida, e não cabe você viver a minha, mas cabe a nós entendermos que devemos ser um se somos igreja. Vamos seguir. Romanos capítulo 15, 18 e 19, o versículo diz assim: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Crentes que edificam a sua vida, que refletem o Espírito Santo, são pessoas que proferem poder e prodígios. Igreja sem poder e sem prodígios é uma igreja que não vive a presença do Espírito Santo. Um cristão que não reflete prodígios e maravilhas, não estou dizendo que você tem que colocar a mão e o mundo mudar, não, mas você deve refletir o poder do Espírito Santo na sua vida. As pessoas devem olhar para você e ver a mudança que o Espírito Santo fez. Que, sabe aquelas pessoas que não tem jeito, mas você vê totalmente transformada? É o Espírito Santo. Nós devemos viver uma vida que reflete a nossa mudança pelo Espírito Santo. Poder, sinais e maravilhas, prodígios, porque Jesus diz que nós faríamos muito mais do que Ele. É só ler o Evangelho de Mateus. Que a sua igreja fariam muito mais sinais e maravilhas, que muito mais pessoas serão livradas dos demônios, serão livradas do cativeiro, pessoas serão curadas, a igreja faria muito mais. Por quê? Porque teríamos mais tempo e estaríamos sobre o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo não mudou, o que mudou foi a nossa prioridade. Mas vamos seguir.
madeira. Madeira reflete ou simboliza as coisas humanas. A carne reflete os feitos humanos. É uma figura de árvore, ou prefigura a árvore, que ela cresce para onde ela quer. Ela vai para o lado que quer. Ela desenvolve os galhos aonde ela quer. Não existe alguém que adestra a árvore. Assim são as pessoas que edificam uma construção de madeira. Lucas capítulo 6, versículo 32 a 34 diz: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que amam a eles. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Sabe o que quer dizer? Se você está fazendo o óbvio para receber o óbvio, o pecador também faz isso. Construção do mundano, e você na sua igreja, na sua vida cristã, construiu o que o mundano está construindo, não tem diferença nenhuma. O pecador também faz. O pecador, ele não tem como construir e edificar uma construção que reflete ouro, que reflete prata, que reflete pedras preciosas, porque ele não tem a consciência e a capacidade de refletir o que ele tem como alicerce. Mas vocês que constroem, vocês que fazem o óbvio, vocês que fazem aquilo que vocês sabem que tem que fazer, o pecador também faz. Fazer o bem para quem faz bem, isso é fácil. Faz o bem para quem te faz mal, isso o mundano não faz não. Amar a quem te ama, ama quem odeia, porque o mundano não ama quem odeia ele. Nós devemos fazer aquilo que o mundo não faz. Nós andamos na contramão do mundo. A Bíblia diz que o mundo não nos reconhece. Se nós andamos como o mundo, somos reconhecidos. Mas se nós andamos com Jesus, com o nosso fundamento, o mundo não nos reconhece, porque fazemos tudo diferente do que eles fazem. Se comportar de maneira igual, pecador também faz. Não faça o óbvio, viva o reino, porque o reino não é nada óbvio. O que acontece quando Jesus veio? Esperavam um rei político, alguém que mudasse a parte terrena naquela hora. Jesus: não vim para isso não. Não vim para o que vocês esperavam. Esperavam um rei que descesse num cavalo branco, com um exército, e dizimasse e colocasse Israel sobre todas as nações. Aí vem Jesus, numa manjedoura, num estábulo, e segundo Isaías, feinho. Não é o que eu estou dizendo não, é só ler Isaías. Não tinha aparência bem vista. Jesus veio na contramão do mundo para estabelecer um reino que é contra tudo aquilo que o mundo acha que é certo. Portanto, tomemos cuidado com as edificações de madeira. Tomemos cuidado com as edificações que refletem aquilo que o mundo também já faz. Vamos seguir. Atos capítulo 19, versículo 13 a 16 diz, e isso aqui para mim foi incrível, esse texto. Diz assim: e alguns judeus, eu vou ler devagar para vocês. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: enconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Antes de ler o restante, tinha um grupo de pessoas que expulsavam demônios por esporte, dizendo: eu expulso vocês em nome de Jesus, aquele que Paulo prega. É isso que está acontecendo aqui. Isso acontece muito hoje em dia, não acontece?
um monte de gente pregando Jesus, não tem? Mas um monte de gente que não vive Jesus, prega só o que escutou do outro. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Selva, sumo sacerdote. Ele era filho de crente, andava como crente, falava como crente e entendia a palavra, mas não vivia a palavra. Filho de sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Cara, isso para mim aqui é muito difícil de ler. Temos demônios, espíritos malignos dizendo àquele grupo: eu sei quem é Jesus, sei quem é, ele é Deus, e sei quem é Paulo. Paulo prega esse Deus. Mas vocês que estão falando em nome de Jesus e em nome de Paulo, quem é que vocês são? Porque de vocês eu nunca ouvi falar. E pior, não satisfeito, os espíritos malignos atacam esse grupo, de maneira que ele, fogem da casa. A autoridade da igreja sobre o mundo, a autoridade que Deus deu para mim e para você, espíritos malignos, em nome de Jesus, saiam. Mas aqueles que têm uma vida edificada em madeira, aqueles que não compreendem o propósito da igreja, aqueles que não compreendem a autoridade que Deus deu sobre a igreja, aqueles que só professam o nome de Jesus, aqueles que só são repetidores de alguns pregadores, mas que não vivem edificados sobre o fundamento, o diabo diz assim: eu conheço Jesus, eu até conheço quem prega, mas você, quem é? Porque deve ser muito ruim não ser reconhecido nem pelo diabo. Isso quer dizer que você não fez nada pelo reino de Deus. Se a igreja saqueia o inferno, se eu e você somos agentes na terra para saquear o inferno, tenha certeza que Satanás saberá quem somos nós. Uma cidade edificada sobre o monte não pode ser destruída. Uma luz não pode ser escondida debaixo da cama. Um cristão que reflete o Espírito Santo e o poder de Deus na terra não pode ser desconhecido de Satanás. Se nós edificamos a nossa vida sobre Jesus, o reino de Deus será pregado. Quase concluindo, não vou concluir a mensagem toda, em outra oportunidade nós concluiremos. Feno é capim seco. São obras aparentes, visíveis, mas sem consistência, sem vida, sem propósito, sem início, sem meio e sem fim. Obras humanas. Isaías capítulo 15 versículo 6 diz: porque as águas de Ninrim desaparecem, seca-se o pasto, acaba-se a erva e já não há verdura alguma. Não tem propósito, não tem vida em erva seca, não serve nem para alimentar. Isaías 51:12 diz: eu sou aquele que vos consola. Isso é Deus falando através da boca de Isaías. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Erva não tem
significância alguma. Edifícios que são construídos com erva seca, com feno, são levados facilmente, são queimados facilmente, são destruídos e dizimados facilmente. É manipulado, é levado. São obras feitas por homens que não fazem pelo reino, são obras que são homens e mulheres que vivem pelo dinheiro, pelo ter. Isso não é ser consistente. Isso não é refletir uma vida que reflete a Deus, a sua glória, o seu espírito, o seu poder. É uma vida que vive assim: deixa a vida me levar, e vida leva eu. Já diz um sábio brasileiro. A questão, Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 2, versículo 5 e versículo 16. Estou falando devagar porque eu vejo que tem algumas pessoas anotando. Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 2, versículo 5 e 16 assim: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos por homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. A recompensa desses homens que agem dessa maneira é ser visto pelo outro. Fui visto pelo outro, já fui recompensado. Obras humanas para serem vistos somente na terra, não tem como objetivo a glorificação de Deus, não tem como objetivo a manifestação da fé e da graça, não tem como objetivo a manifestação do poder do Espírito Santo, apenas tem como objetivo ser visto pelos homens. Aquilo que você faz, aquilo que nós fazemos, se tiver o objetivo de apenas ser visto pelo outro, o fogo vai consumir bem rápido. E para concluir, na verdade vai ter um texto que eu vou querer ler com você. Eu quero falar sobre palha. A palha, ela é levada pelo vento, é levada por qualquer doutrina, é levada por qualquer coisa que escuta, ou por qualquer direção que alguém pegar na mão e levar. Efésios capítulo 4, versículo 14 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com os que induzem ao erro. Esses assim que se comportam como meninos, Efésios 4,14. Esses aqui que se comportam como crianças, como pessoas sem maturidade, que são levados por qualquer coisa, por qualquer homem, em qualquer direção, são como palha, levados por qualquer vento de doutrina. Pessoas que são levadas por qualquer mensagem que diz que o fundamento não é Jesus, mas pode ser outra coisa. Eu escutei hoje dizendo, uma pessoa na rede social, que eu não acredito no Deus que está sobre nós, eu acredito no Deus que está entre nós. Isso é triste. Uma pessoa influente que se diz cristã, dizendo que não acredita que Deus está sobre nós, mas acredito no Deus que está entre nós. Mas que é isso? Eu não sei nem o que é isso. Deixa eu te falar, gente, Deus está sobre nós. Deus, Ele é poderoso, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, criador de tudo e de todos. Não queira equiparar Deus entre nós, porque Deus é Deus. Mas
tem um monte de gente fraca de fé se comportando como palha, sendo levada por qualquer vento de doutrina que diz: vocês é o centro de Deus, vocês é a vontade de Deus, vocês são importantes demais, que não há outra coisa. Ei, Deus continua sendo Deus apesar de nós. Qualquer coisa diferente disso é anátema. Deus é Deus. Pela graça de Deus, Ele nos ama. Pela graça de Deus, Ele nos salvou. Pela graça de Deus, Ele nos mantém de pé, firmados no fundamento que é Jesus Cristo. Se coloque de pé, por favor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, Paulo diz: o profeta que tem sonho. A referência está errada, mas depois eu corrijo para vocês. Mas o texto está certo. É Ezequiel, o capítulo eu não lembro. O profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo. O que está sendo falado é que se você é palha, não tente ser trigo, porque você não é. Mas se você é trigo, não se misture com palha, porque aos palhas, se você sonhou, conte como sonho, não conte como se eu tivesse falado a você. Mas para aqueles que eu falei a minha palavra, fale ela com a verdade. Tem muita gente vivendo como trigo, mas é palha. E tem muita gente que é trigo, mas não entende o seu significado e quer andar com palha. Não é a mensagem inteira, mas eu concluo lendo com vocês 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19 ao 23. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Como está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Tudo é fundamentado sobre Jesus Cristo. Eu não sei se você tem uma vida edificada como ouro, não sei se como prata, não sei se como pedras preciosas, não sei se como madeira, não sei se feno, não sei se palha. Talvez na nossa edificação tenha um pouco de cada. Momentos em que nós edificamos como ouro, tem dia que estamos tão maus que somos palha. Pela graça de Deus, nós lemos que todos essas 6 categorias, se eu posso chamar assim,
são edificados sobre o fundamento. Todos esses são salvos. Os 3 primeiros receberão galardão. E eu quero ser galardoado. Eu acho e espero que você também quer ser galardoado. Aqueles que são madeira, feno e palha serão salvos, mas não receberão galardão, e serão salvos pelo fogo. A mensagem dessa noite é para os cristãos, mas também para aqueles afastados dentro da igreja que são ou se comportam como palha, feno e madeira, ou também para aqueles que não edificam nada, na verdade nem tem fundamento, ainda não conhecem o privilégio de Jesus como fundamento. Há alguém aqui essa noite que quer publicamente declarar Jesus como seu Salvador, fundamento da sua vida? Antes de você vir, caso tenha alguém, aqui não é o fim da linha, aqui é o começo de uma longa jornada até o céu.